você? Espero que sim. Eu me chamo Paloma e este é o canal Páginas de Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu faço leituras bíblicas e neste momento nós estamos lendo o livro de Levítico, então eu convido você a pegar as suas páginas de luz, a nossa amada Bíblia. Nós vamos ler aqui neste vídeo capítulo 11 e 12, lembrando que eu faço vídeos de 20 minutinhos, 30 minutinhos no máximo, né? Porque eu entendo que é um tempo que você consegue se dedicar à leitura, né? Períodos curtos e aí devagarzinho a gente vai avançando. E se você se lembra, se você vem acompanhando, o livro de Levítico ele traz uma série de instruções para aquela nação santa, para aquele povo santo, porque nosso Deus é santo e a presença de Deus habitava, acompanhava eles ali pelo caminho, no tabernáculo. Então, justamente para viver diante da presença de Deus, eles precisavam de certos cuidados. E aqui nós estávamos vendo muito falar sobre animais para as ofertas, que tinham que ser animais sem defeitos, ou seja, o melhor oferecido para Deus. Mas aqui nós vamos falar sobre animais no sentido deles comerem mesmo, né? Então, olha só, animais cerimonialmente puros e impuros. O Senhor disse a Moisés e Arão: deem as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas, se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. O camelo rumina, mas não tem os cascos divididos, de modo que é impuro para vocês. O coelho silvestre rumina, mas não tem cascos divididos, por isso é impuro. A lebre rumina, mas não tem cascos divididos de modo que é impuro. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seu cadáver, são cerimonialmente impuros para vocês. Então aqui, para os animais terrestres, existiam essas duas referências. Se eles ruminassem e tivessem o casco fendido, o casco dividido, essas duas características juntas, então eles poderiam comer. Se tivesse só uma das características, mas não a outra, não podia comer. Então tinha que ter sempre as duas características. E eles não podiam também tocar nesses animais quando eles já estivessem mortos, porque aí eles estariam se tornando impuros. Lembrando, não é um animal sujo, é um animal morto. Então, se esse animal estivesse morto, não poderia tocar. Porque às vezes a gente escuta essa palavra impuro e fica achando que é sujeira, algo do tipo, mas não. Aqui, impuro era tudo aquilo que tornava as pessoas cerimonialmente impuras para estar na presença de Deus. Tanto que ele fala cerimonialmente. O que é cerimonialmente? É justamente participar das ofertas, estar próximo ali da presença. Então ele está falando cerimonialmente impuro, né? Eles tinham todas essas regras porque eles estavam diante da presença de Deus. E aí agora ele vai permanecer falando sobre os outros animais, que são os animais que vivem nas águas e as aves. Mas antes da gente dar continuidade, muitas pessoas até hoje se perguntam, mas esses animais dessa lista, nós podemos comer nos dias de hoje? E aí, primeira coisa que eu sempre falo aqui no canal para vocês, se vocês têm alguma dúvida com relação, Senhor, eu posso ou não posso comer? Você pode perguntar para Deus mesmo para ele te responder, né? Nós, através do Espírito Santo que Jesus deixou, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou para nós o Espírito Santo, né? Que é o Espírito de Jesus, é o Espírito que ele praticamente quase como se fosse uma intuição, ele nos conduz, né? Então, pergunte para o Espírito Santo se você pode ou não pode comer e você vai sentir. Ou vai vir através de um sinal, ou através de uma palavra, ou através de um sonho, ou através de alguém. Mas Deus, ele sempre responde nossas perguntas, né? Mas provavelmente você vai sentir aquilo que você pode ou não fazer. Para tudo na sua vida. Porém, falando agora biblicamente, quando Jesus ele veio, né, no Novo Testamento, ele fala uma frase que é muito importante. Ele fala que acima da preocupação daquilo que nós estamos comendo, o mais importante é nós prestarmos atenção naquilo que sai de dentro para fora. Então ele fala que aquilo que sai do nosso coração, aquilo que sai da nossa boca, então palavras ofensivas, palavras mentirosas, calúnias, humilhando, xingando, brigando, discutindo, murmurando, reclamando, ou até pior, falando contra Deus, jurando em vão. Então Jesus fala que acima das preocupações que nós temos que ter com aquilo que nós estamos comendo, nós temos que nos preocupar com as nossas atitudes, com aquilo que nós estamos falando, com aquilo que vem do nosso coração para fora. E também temos um episódio onde Jesus já tinha ressuscitado e Pedro está num terraço, o apóstolo, o discípulo Pedro está no terraço e ele tem uma visão, né, uma visão aberta, né, ele vê ali
uma visão de olhos abertos ali, um lençol que baixa diante dele, vem baixando o lençol, e acima desse lençol estão alimentos impuros. E Deus pede que ele coma aqueles alimentos, e ele fala: não, Senhor, são animais impuros, não posso comer. E Deus fala então: não chame de impuro aquilo que eu já santifiquei. Então, nessa passagem onde Pedro se depara com estes alimentos, nós também vemos que Deus diz que já santificou todos os alimentos e que realmente mais importante para ele é o nosso comportamento. Então, dando sequência, de todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas. Então, ao passo que aos terrestres era que ruminam e que têm casco dividido, para os aquáticos eram os que têm barbatana e escamas. Seja de água salgada ou de rios. Contudo, jamais comerão animais de mar ou de rio que não tenham barbatanas e escamas. São detestáveis para vocês. Isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem em águas rasas, como a todas as criaturas que vivem em águas profundas. Serão sempre detestáveis para vocês. Não comerão a carne delas, nem tocarão em seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores. Então agora ele vai falar de voadores, não mais dos aquáticos, que vocês considerarão detestáveis e não comerão. Então, toda espécie de abutre, ó, o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco, o milhafre e todas as espécies de falcão, todas as espécies de corvos, coruja, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o cormorão, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, a cegonha, todas as espécies de garças, a polpa e o morcego. Não comerão insetos, agora ele vai falar dos insetos. Praticamente nenhum pode, com exceção, aqui ele coloca o grilo e o gafanhoto. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam pelo chão e têm pernas articuladas para saltar. Os insetos que vocês poderão comer incluem todas as espécies de gafanhoto, gafanhotos migradores, grilos e gafanhotos devoradores. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros, ou seja, não poderiam participar das cerimônias ali diante do povo, né? Junto com os sacerdotes. Quem tocar em seus cadáveres ficará contaminado até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Então, se a pessoa tivesse esse contato com o animalzinho morto, ela tinha que se lavar, tinha que ficar separada, mas depois do entardecer ela já estaria ok para poder participar. Todo animal com cascos divididos de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais ficará contaminado. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre a planta dos pés são impuros. Se alguém tocar no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Estes animais são impuros para vocês. Aqui agora ele vai falar de outros pequenos animais. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, estes são impuros para vocês. A doninha, o rato, todas as espécies de lagartos, lagartos grandes, a lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia e o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar no cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer, e se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja de madeira, tecido, couro ou pano de saco. Então aqui a gente vê uma série de animais, mas acredito que também naquela época tinha uma questão de contaminação, né? Primeiro que esse povo, ele era um povo separado, então realmente eles tinham essa aliança de viver de forma separada, com as renúncias, né? Bem como nós falamos, porque Deus é santo, eles eram um povo santo, uma questão de obediência, né? Se Deus coloca tantos alimentos, é uma variedade tão grande de alimentos, e Deus disse que estes eles não poderiam consumir, então uma questão de obediência também. E também acredito que muitos ali na época traziam contaminações e doenças para o povo, né? E aqui ele fala que se um animalzinho desses morto caísse sobre algo, então aquilo ficaria impuro, né? Deveria ser colocado de molho na água, né? Qualquer que fosse o seu uso. E aí depois do entardecer também poderia ser usado. Então até mesmo objetos que este animalzinho morto tocasse, né? Caso ele caísse sobre isso. Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que estiver dentro ficará contaminado e a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre algum alimento, ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminada. Qualquer objeto no qual o cadáver de um desses animais cair ficará contaminado. Se for um fogão ou forno de barro, deverá ser destruído, pois está contaminado e deve ser tratado como tal. Então, um animalzinho desses morto não podia ter contato, né,
E aqui fica muito bem claro que aí deveria ser destruído. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura. Então aqui o que ele fala? Se um animalzinho cair numa cisterna ou fonte, então uma grande quantidade de água, aí já não era mais dentro de uma vasilha. Aí era dentro de, né, um local com muita água. Aí aqui Deus está falando que não precisaria se preocupar porque a água, nesse caso, continuaria pura. Quem tocar no cadáver, porém, ficaria cerimonialmente impura. Então, se caísse um bichinho desses dentro de uma cisterna, a pessoa que tirasse ficaria impura, mas a água não, até porque era uma grande quantidade de água. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras, mas se já tiverem sido regadas quando o cadáver cair sobre elas, as sementes ficariam impuras. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer e alguém tocar no cadáver, ficará impuro. Então, aqui ele fala, independente de se o animal era puro ou impuro, o fato de tocar no cadáver, né, a pessoa ficaria impura. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Lembrando que aqui ele fala, ele deixa claro, até o entardecer. Depois daquilo, tudo bem, a pessoa já era considerada pura novamente, era só um período. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar as roupas e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre. Né? Estaria falando aqui, por exemplo, de uma cobra, bem como os que têm 4 pernas e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis e vocês jamais devem comê-los. Não se contaminem com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Então aqui Deus realmente ele tá falando. Tem tantos alimentos, né? Não comam esses animais que são impuros, né? Não façam isso. Pois eu sou o Senhor seu Deus. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu, o Senhor, sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Então Deus aqui reafirmando, né? Eu sou santo, sejam santos também, né? Fazendo um chamado ali para aquelas pessoas viverem de fato a santidade. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem em terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas e dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é puro e impuro e os animais que vocês podem comer e os que não podem. Então aqui tudo muito bem explicado, né? E agora nós vamos para um capítulo que é bem curtinho, que é o capítulo 12. A purificação depois do parto. Então a mulher gestante, né, depois que fosse feito o parto, tinha essas instruções aqui que nós vamos ver. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias, como acontece durante a menstruação. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, a mulher estará purificada do sangramento do parto. Durante o período de purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas, como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, estará purificada do sangramento do parto. Então, com relação a essas mulheres, nós que já tivemos filhos, né, nós sabemos que ocorre perda de sangue, né? E o que acontece? Como você vai se lembrar, o sangue, ele representa a vida. E a mulher, quando ela está num ciclo menstrual, e a mulher após um parto, quando ela está ali em sangramento, porque depois que um filho nasce, nós temos ali um período que ainda sai sangue. Então, é vida sendo derramada. Aquele sangue que se perde, como o sangue representa a vida, então é a vida sendo derramada através do sangue. E aí, nesse caso, ela tinha que ficar separada. Também lembrando, gente, que essa separação da mulher também significava um período de descanso, um período de cuidados com essa mulher, uma prevenção contra infecções, lembrando que aquele período era um período muito remoto, era um tempo muito antigo, né? Se você escutar um barulhinho, a minha filha de 3 aninhos entrou aqui no quarto, mas eu vou dar sequência porque a gente já tá no finzinho, tá bom? Então, diante daquilo que representa a vida, nós também temos que ter uma reverência, certo? Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Então, depois desse período, ela ia lá ofertar para o Senhor, né?
Ela voltará a ficar cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. Essas são as instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condições de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou pombinhos. Um será para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher e ela ficará cerimonialmente pura. Então, aqui nós finalizamos o capítulo 12. E esses capítulos, então, como nós falamos aqui, né? Não há motivo para más interpretações, né? Tem algumas pessoas que falam dessas passagens com preocupação sobre os alimentos, sobre aquilo que se deve comer, sobre aquilo que não se deve comer. Mas como eu já falei no início do vídeo, né? Eu acho que vai do pensamento de cada um, consulte o Espírito Santo, lembre-se das novas passagens do Novo Testamento. E com relação à mulher depois do parto, esse período de separação, ele também era um período que se findava, que se acabava, então ela ficava ali separada, era também um período de repouso, né? E depois ela já podia voltar às suas atividades normais. Eu espero que você tenha entendido bem esses capítulos. Agora eu já vou aqui ficar com a minha filha, né, mocinha? Eu espero que você tenha entendido, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários que a gente vai respondendo aos pouquinhos. Hoje eu só quero desejar um dia abençoado pra você, um dia iluminado pra você e eu te vejo no próximo vídeo. Faz assim, ó. Tchau! Tchau! Um beijo pra você.